Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Hoje eu vou inaugurar uma playlist para fazer um movimento dialético aqui, tá? É, um- uma espécie de debate, não queria chamar assim, mas eu queria trazer uma discussão sobre um vídeo do pastor que está aí na tela de vocês, né? O pastor Iago Martins. O título do vídeo é uma pergunta retórica, né? Os pais da igreja eram contra o solo escritura? Ele, como pastor protestante, ele traz uma palestra, né, que ele ministrou na Universidade Federal Fluminense, se não me engano. Ele vai falar disso daqui a pouco. O vídeo tem 51 minutos, então é óbvio que eu não vou reagir a tudo aqui de uma vez só. E eu não vou conseguir responder todas as indagações do Iago num único vídeo por uma razão de humildade. Eu preciso de mais tempo para estudar algumas coisas. Mas os pontos iniciais da fala dele eu já consigo, de algum modo, questionar, perguntar, enfim, levantar minhas hipóteses aqui também. Eu, como católico, também tenho o meu ponto de vista e eu queria mostrar aqui para vocês. É, como eu falei, eu vou fazer uma playlist sobre isso, tá? Que vai ser sobre essa palestra do pastor Iago. Eu queria deixar claro uma coisa. Eu peço a gentileza aqui aos seguidores, né, a todos que acompanharem o vídeo. Eu não queria que esse vídeo ou que essa série se tornasse uma coisa muito polêmica ou um amontoado de argumentos ad hominem. Né? Eu não quero ninguém xingando o Iago ou debochando da figura do pastor Iago. Obviamente, em termos de formação teológica de origem mesmo, de estudar teologia a fundo, eu imagino que o pastor Iago tem, assim, muito mais carga que eu. Então, é natural que eu também possa aqui me equivocar. Por outro lado, como alguém que é católico de berço, que é o meu caso, e alguém que está lendo a patrística, como eu faço com o meu amigo Aldrin. Aliás, acompanha aí o canal do Aldrin, vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Eu e o Aldrin já há quase um ano a gente lê a patrística, né, da editora Paulus, e a gente já está no quarto volume. Então a gente já chegou no Irineu de Lyon, né? E tá até numa parte bastante confusa, difícil, pelo menos para mim. O Aldrin até nos faz a gentileza talhar ar- aquele difícil trabalho de diagnosticar as gnoses ali primitivas, né, digamos assim, que o Irineu faz pacientemente, né? Então o Aldrin também relata aqui com muita paciência como eram esses movimentos gnósticos ali e heréticos, né, combatidas pelo Irineu de Lyon. Mas enfim, acompanhem aí. Eu vou deixar também o link da playlist, né, da nossa Sexta Patrística, né, que é o nosso projeto. A gente já tem o quê? Mais de 60 horas de conteúdo só sobre a patrística. E como eu disse, né, na palestra, o pastor Iago exibe várias fontes, ou melhor, ele exibe vários outros trechos da patrística que estão em volumes mais avançados. Então, eu não me sinto à vontade para rebater todos os pontos aqui. Não é a minha intenção agora, tá? Eu vou avançar conforme eu me sentir capacitado para avançar. Então, hoje a gente vai até o minuto 4, tá? Até o minuto 4. Então, por favor, não sejam grosseiros, não criem rusgas, não xinguem o pastor Iago, tá? Ele é uma pessoa e ele merece respeito e eu também posso me equivocar, sabe? Então, eu não quero ser polêmico aqui. Mas existem algumas coisas aí da fala dele, e eu não estou falando da pessoa, estou falando da fala. Algumas coisas da fala me incomodam, porque eu leio a patrística e porque eu sou católico. E eu quero mostrar o ponto de vista de um católico sobre uma obra que é católica, a patrística. Né? Então, vamos primeiro. Eu queria ouvir atentamente até o minuto 4, mais ou menos, o que o Iago tem a dizer. Depois eu retorno e aí eu mostro o que eu penso sobre esse começo dele. Vamos junto? Então, até o minuto 4, mais ou menos, pode ser? Primeiro, só ouvir, depois eu volto e mostro o meu ponto de vista sobre alguns pontos. Vamos lá então. Então, por favor, pessoal, sem polêmica, sem xingamento, sem frescura, tá? Um diálogo sério, dialético de ideias. Deixa eu dar o play aqui. Pera lá, ok.
O que é que os pais da igreja têm a dizer sobre a doutrina do Sola Escritura? No vídeo de hoje, a gente vai assistir uma palestra que eu dei na Universidade Federal Fluminense em um evento de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Nessa palestra eu pude falar um pouco sobre como os pais da igreja já defendiam a doutrina reformada do Sola Escritura. Um dos grandes pontos da doutrina de Lutero era a ideia do ad fontes, de retorno às fontes originais do cristianismo. Isso não era uma ideia só de Lutero, isso estava relacionado ao período em que Lutero estava vivenciando. E a ideia do ad fontes fala de voltar não só à escritura, mas também de voltar aos pais da igreja. O que acontece é que quando você volta aos pais da igreja, você encontra os pais da igreja falando constantemente sobre a autoridade superior da escritura a todas as outras autoridades que existem. As citações dos pais da igreja que a gente usa nesse vídeo vêm de um livro chamado Em Defesa do Sola Escritura, que você pode baixar no link aqui na descrição. A gente pegou todas essas citações, se você tiver interesse, e colocou no site do 2D Teologia. Você pode entrar na postagem aqui embaixo e ver todas as citações com as fontes originais para você conferir por si só, se você tiver vontade. A argumentação católico-romana costumeira com relação a esses textos é dizer que eles estão fora do contexto, ou então dizer que isso representa só parte da teologia da patrística, e que por mais que os pais da igreja pareçam defender só a escritura numa parte, eles vão falar sobre a tradição em outro momento. Só que a própria igreja católica romana, ela costuma olhar para os pais da igreja de forma seletiva e escolher deles as doutrinas que realmente importam. Dizendo-se representantes da patrística, eles selecionam parte da patrística para dizer que isso era o todo do pensamento patrístico. Observar o que os pais da igreja têm para dizer sobre a autoridade da escritura e a grandeza e a superioridade da doutrina que provém da escritura, e sobre doutrinas relacionadas a isso, como o próprio Sola Escritura, a própria ideia da livre interpretação do texto bíblico e da cognoscibilidade da escritura, representa uma grande arma contra aquilo que a igreja católica costumeiramente costuma argumentar que representa os pais da igreja. Nós não cremos que os pais da igreja são inerrantes e que existe um todo coeso de informação tradicional ali. Quem crê nisso são os católicos romanos. Ao percebermos que existe toda uma teologia a favor do Sola Escritura na patrística, não adianta jogar outros textos dos patrísticos que defendem coisas diferentes. Os patrísticos não são a escritura, eles erram, eles se contradizem. Se há sola escritura na patrística, os católicos têm um problema. É um problema porque jogar outros textos dos pais da igreja, em que eles talvez digam algo um pouco diferente, só vai mostrar que os pais da igreja não são unos em suas percepções das coisas, eles não são intérpretes valiosos e confiáveis da tradição que foi anterior a eles. Você pode ver um vídeo sobre isso aqui nos cards aqui no canal também. É importante que essa palestra foi enriquecida também com outras leituras que a gente fez e que a gente adicionou ao vídeo da palestra. Vai ter algumas citações que são feitas em tela com o vídeo da palestra, outras citações que aparecem com leitura e uma animação que o nosso editor, o Davi, colocou pra você. A gente colocou tudo em tela, você pode ler tudo também nos links que vão estar aqui na descrição. O vídeo de hoje é um tanto longo, mas ele com certeza vai ser especial para te ajudar na apologética contra as heresias humanistas. Então fica aí que o vídeo de hoje tá patrício. Só quero começar para vocês lendo um livro chamado Diálogo com Trifão, de um cara chamado Justino de Roma. Ele nasceu no ano 100. A gente está no minuto 3, tá? 3 minutos e 10 segundos. Então, retrocedendo, tá? Vamos ao segundo zero. E agora sim, agora eu vou pausar e trazer alguns comentários, tá? Então, aqui eu já vejo alguns problemas. Então, quero mostrar, então, quais seriam esses problemas, né? Eilos. Vamos lá, então. O que é que os pais da igreja têm a dizer sobre a doutrina do Sola Escritura? Essa primeira pergunta do pastor Iago, né? O que os pais da igreja teriam a dizer, né? A flexão verbal seria mais correta assim, né? Sobre a assim chamada Sola Escritura. Nada. A resposta é nada, porque a pergunta não faz muito sentido também. Quer dizer, ele está trazendo um conceito moderno, né, da teologia protestante, que nasce no século XV, salvo engano, XV ou XVI, né? E claro, não só ali é o germe de outras correntes protestantes que se alongam na história, né? Você tem um nascedouro muito forte de teses protestantes até o século XIX, principalmente, né? Com o Adventismo, por exemplo. Mas essa pergunta do pastor Iago, com todo respeito ao pastor, ela não faz o menor sentido. Quer dizer, o que um homem do século I teria a dizer sobre uma teoria ou uma corrente teológica que surge no século XV ou século XVI? Quer dizer, na verdade, se você narrasse a história para um homem do século I e contasse no que consistiria
uma igreja protestante, né? Se você mostrasse um livro do Lutero, por exemplo, para um homem do século I, para alguém da igreja ali, eles certamente achariam isso um absurdo. Quer dizer, que movimento de cisão é esse que menoscaba a autoridade da igreja? Você não pode afrontar a ideia de autoridade da igreja. Você não pode trazer a ideia segundo a qual você necessariamente está ungido do Espírito Santo para ler a Bíblia ao bel prazer da sua interpretação. Então, essa pergunta, respeitosamente, do pastor Iago, ela não faz sentido, né? Ela é anacrônica, né? Qualquer professor de história, qualquer historiador, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de metodologia da história, de teorias da história, qualquer pessoa com essa formação vislumbrará essa pergunta com uma série de problemas. Isso aqui não é nem uma pergunta possível numa tese de doutorado em teologia ou em história, por exemplo. Isso não faz sentido. É a mesma coisa que eu perguntar o seguinte, olha, o que Platão diria sobre Jesus Cristo? Não faz sentido. Um homem que viveu antes de Jesus não pode falar sobre Jesus. É uma questão metafísica, né? Ou até um equívoco que o Michel Villers, que é um autor que eu gosto muito, comete, né? Ele meio que diz que Platão teria sido feminista nas suas obras e tal. Só que se você chegar para um homem grego ali do século IV ou V antes de Cristo para falar de uma teoria que é moderna ou contemporânea até, né? Ele não vai entender, não vai entrar não vai fazer sentido. É uma metalinguagem incomunicável. Então, essa pergunta do Iago já começa metodologicamente equivocada, na minha opinião. Quer dizer, eu vou voltar para responder mais uma vez, né? Só para... Vamos retroceder aqui, ó. A pergunta dele é bem clara. O que é que os pais da igreja têm a dizer sobre a doutrina do solo escritura? Repito, nada, tá? Nada. Não tem como. Eles não podem responder essa pergunta. Você está pegando uma criação doutrinária do século XV ou do século XVI para lançar para alguém do século I. Você dá um salto de 15 séculos e isso não faz o menor sentido. Simplesmente não fecha o teu raciocínio nesse ponto. No vídeo de hoje, a gente vai assistir uma palestra que eu dei na Universidade Federal Fluminense em um evento de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Nessa palestra eu pude falar um pouco sobre como os pais da igreja já Veja como ele se refere aos autores patrísticos, né? Como os pais da igreja. Qual igreja? Da igreja. Ou seja, uma igreja singular. Resta saber qual seria essa igreja. Enfim, esse é o questionamento que qualquer católico vai fazer também, né? defendiam a doutrina reformada do sola escritura. Isso também eu não consigo entender. O que me remete já ao começo do vídeo, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho. Pera lá, ó o que ele fala. Já defendiam a reforma. Se a internet me ajudar, ó. Vamos lá, ó. Nessa palestra eu pude falar um pouco sobre como os pais da igreja já defendiam a doutrina reformada. Como que alguém do século I pode defender uma doutrina que teria sido reformada séculos mais tarde? Percebem como ele não tem... Aqui não há senso historiográfico? Esse raciocínio não fecha. Não tem como você sustentar isso, né? De novo, é a mesma coisa que eu pegar um filósofo pagão como Platão ou como Aristóteles e tentar encontrar ali alguma coisa... Né? Olha, ele já defendia ali um cristianismo. Ele pode até defender e acertar em um tanto mitológico alguma coisa que pareça, né, na doutrina católica, uma coisa que acolá, né? Tanto que o Chesterton tem aquela célebre frase, o Aristóteles recebeu a batina a partir de Tomás de Aquino, né? Então a igreja nunca deixou de entender e de encarar Aristóteles como um autor pagão, mas nem por isso ela deixou de absorvê-lo no que ele tinha de bom, né? Então não faz sentido isso que o Iago está falando, que o pastor Iago fala, com todo respeito, tá? Mas do ponto de vista historiográfico, o raciocínio não fecha, ele não tem coesão, ele não se sustenta metodologicamente. Essa pesquisa é impossível, né? É uma pergunta até... ela não faz o menor sentido, é o que eu consigo falar agora. Do sola escritura. Um dos grandes pontos da doutrina de Lutero era a ideia do ad fontes, de retorno às fontes originais do cristianismo. Isso não era uma ideia só de Lutero, estava relacionado ao período em que Lutero estava vivenciando. E a ideia do ad fontes fala de voltar não só à escritura, mas também de voltar aos pais da igreja. Sim, pais da igreja, né? É o que o católico faz, né? Quer dizer, movimento de sucessão apostólica. Por exemplo, Clemente Romano foi o quarto papa, né?
É o primeiro autor da patrística na coleção da Paulus aqui no Brasil, né? Os livros verdinhos. Bom, foi um amigo pessoal de Pedro, que é o primeiro Papa. Então, sim, esse movimento é importante, nenhum católico negará esse aspecto. O que acontece é que quando você volta aos pais da igreja, você encontra os pais da igreja falando constantemente sobre a autoridade superior da escritura a todas as outras autoridades que existem. Então, mas essa colocação, essa frase do pastor Iago também pode ser questionada em alguns pontos, tá? Em primeiro lugar, até onde eu li a patrística, lembrando que eu ainda estou no volume 4, eu não consigo identificar isso que ele está falando. Em primeiro lugar, nenhum católico menoscaba a Bíblia, a Escritura. Né? Nenhum. Né? Salvo engano, eu não sei se foi o Justino de Roma ou o Irineu de Lyon, tem até uma nota de rodapé que a gente leu aqui, eu e o Aldrin, e ali consta, né, olha, foi a partir deste santo, eu acho que foi Irineu de Lyon, que a palavra Escritura passou a designar o Novo e o Antigo Testamento. Então, você não pode dizer que um católico ignora a Bíblia. O fato de ele citar a Bíblia é mais do mesmo, assim. A Bíblia é super importante, é uma fonte primária, digamos assim. Nenhum católico vai negar isso, né? Agora, a diferença substancial aqui está no seguinte: quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? Né? Quem que recebeu as chaves, né, para usar o linguajar católico, para tocar adiante a correta hermenêutica? Né? Quem que tem essa autoridade? Quem que tem essa chancela? Deixa eu voltar o que ele falou para eu continuar meu raciocínio. Pera lá. Constantemente sobre a autoridade superior da escritura a todas as outras autoridades que... Então, como eu disse, né, eu não consigo identificar isso na medida em que a Bíblia ela não está nem acima nem abaixo de todos os outros artigos de fé, digamos assim. Então, a tradição também é importante. A deferência ao bispo é importante, como você percebe nas cartas do Clemente Romano à cidade de Corinto, né? E também com os outros autores ali do primeiro volume da Patrística. No segundo também você percebe isso. Quer dizer, olha, a gente tem que respeitar a unidade da igreja. Já era muito claro entre os autores ali que Roma tinha, sim, um aspecto de centralidade, que era um local com autoridade. Né? Você percebe isso em todas as cartas ali da Patrística. Enfim, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Que a Bíblia seja importante, eu não posso negar. É claro que a Bíblia é importante, porque é um livro que foi conservado por muitos e muitos séculos na Igreja Católica, né? Que existe. As citações dos pais da igreja que a gente usa nesse vídeo vêm de um livro chamado Em Defesa do Solo Escritura, que você pode baixar no link aqui na descrição. Então, aqui outra premissa metodológica equivocada. Quer dizer, ele vai para uma universidade, a UF, a Universidade Federal Fluminense, provavelmente ali num curso de teologia ou algo similar. E aí ele fala de livros que já contam com tradução no Brasil, livros facilmente acessáveis, e com todo respeito, para um teólogo que queira falar disso, são livros, digamos, obrigatórios na estante. Né? Eu, pelo menos, os tenho aqui e não sou teólogo. Né? Eu leio a patrística na fonte, ipsis literis, né? Já que é para ser sola alguma coisa, pelo menos nesse tanto eu fui na fonte. Então é o famoso apud, ou apud. Alguns falam apud, outros falam apud, né? Que significa citação de citação. Eu posso falar do curso de Direito. A citação de citação no curso de Direito, por exemplo, em termos acadêmicos, não é muito bem vista. Aliás, não é bem vista. Ela só é aceita em casos excepcionais, tá? Sobretudo em mestrado e doutorado. Quando que ela é aceita? Quando a fonte citada pelo autor citado, né? Então a citação da citação é simplesmente impossível de ser coletada ou ela está situada num aspecto geográfico que dificulta a tarefa do pesquisador. Então, por exemplo, uma fonte que está na Rússia. Né? Eu estou pesquisando direito na União Soviética, tem um documento de um autor que está lá na Ucrânia. E eu já solicitei, mas as autoridades da Ucrânia ainda não liberaram para o público. Mas tem um autor que as cita, quer dizer, por que eu não posso fazer a citação de citação? Nesse caso é aceitável, para dar um exemplo. Agora, isso que ele fez é metodologicamente inadequado. Quer dizer, ele está pegando alguém que está citando a patrística, então ele não leu a patrística para fazer essa palestra. Ele tira citações de alguém que escreveu sobre a patrística, provavelmente alguém que seja protestante, e aí ele faz uma palestra com base nessas citações. Quer dizer, ele pega o recorte do recorte, ele já pega um recorte pronto. Então ele já parte de uma premissa segundo a qual há ali uma verdade inquestionável e dogmatizada por um intérprete.
Quer dizer, olha o que ele fez. Ele pegou a citação da citação para dar a palestra dele. Então ele fala, olha, eu tirei de lá. Eu não tirei da patrística pura, digamos assim. Eu tirei de alguém que já fez esse serviço por mim. Claro que como não é novidade para ninguém em termos metodológicos, né? E até para quem gosta de história do direito aqui, por exemplo, é óbvio que aí já tem uma carga axiológica, né, do sujeito cognoscente, quer dizer, do intérprete. Né? Ele já valorou a fonte de algum jeito. Ele já fez o recorte dele. Ele já parte de uma hipótese pronta. Ele nem considera a possibilidade, né, de haver algo diferente ali no meio. Né? A gente pegou todas essas citações, se você tiver interesse, e colocou no site do 2D Teologia. Você pode entrar na postagem aqui embaixo e ver todas. Então tá bem claro, né? Ele fez citações de citações. Ele não leu a patrística para fazer essa palestra As dele. citações com as fontes originais para você conferir por si só, se você tiver vontade. A argumentação católico-romana costumeira com relação a esses textos é dizer que eles estão fora do contexto, ou então dizer que isso representa só parte da teologia da patrística. Aqui na França tem, eu acho que tem mais de 100 ou 200 volumes, né, a patrística. Aqui no Brasil a gente ainda engatinha, né, com a coleção da Paulus. Quando eu comecei com o Aldrin, a patrística ia até o volume 42, se não me engano. Hoje, na Paulus, a coleção vai até o volume 45, hoje, acho que é um livro do Santo Agostinho sobre música, algo assim. E nas contas que eu fiz com o Aldrin, né, lendo religiosamente toda sexta-feira, 30, 40 páginas por ocasião, mais ou menos, e até com as semanas patrísticas, né, que são aqueles momentos em que a gente faz live todo dia durante uma semana, nas nossas contas a gente vai terminar toda a patrística em cerca de 10 ou 12 anos. Né? Então, assim, em um ano a gente está no quarto livro ainda. Né? Então, peraí, deixa eu voltar para eu recuperar o meu raciocínio. Então, sim, é um negócio muito grande, é um trabalho, no mínimo, hercúleo, né? Para não falar outra coisa. É um trabalho difícil mesmo, é muita coisa, é muita fonte. Deixa eu voltar, pera lá. Só se você tiver vontade. A argumentação católico-romana. Tá. Então vamos lá. Ó o que ele vai falar sobre a argumentação católica. Costumeira com relação a esses textos é dizer que eles estão fora do contexto, ou então dizer que isso representa só parte da teologia da patrística. Eu não entendo por que seria um problema esse argumento. Não é o único. Talvez seja um dos argumentos católicos. Eu não sei se é o único. Quer dizer, com certeza não é o único. Dizer que uma fonte primária, né, que é o texto em si considerado, tenha de ser interpretado segundo o seu contexto, me parece até uma postura minimamente racional, né, de um pesquisador sério. Quer dizer, qualquer texto que passa pela interpretação e pelo crivo de um estudante, de um historiador, de um jurista, etc., ele passa pelo contexto. Né? Eu não entendi por que isso seria um problema na visão do pastor Iago. Não entendi. Né? Qual que é o problema de se considerar o contexto? Né? Se a gente está buscando a verdade, é óbvio que o contexto tem de ser levado em consideração. Né? Deixa eu voltar mais um pouquinho para pegar de novo a fala dele. Ó. Só se você tiver vontade. A argumentação católico-romana costumeira com relação a esses textos é dizer que eles estão fora do contexto, ou então dizer que isso representa só parte da teologia da patrística. Então, mais uma fala aqui, né? Será que, eu ainda não vi toda a palestra, mas será que o pastor Iago considera os trechos da patrística que enaltecem Maria? Que isso já aparece no volume 2, por exemplo. Aliás, nos Destinos de Roma, que ele abre a fala dele, já há notas ali do Roque Franghiotti aqui no Brasil, né, na Paulus, enaltecendo, olha, o papel mariano ali, né, dos homens marianos, e, enfim, dessa visão de Maria já aparece muito forte nos pais da igreja. Será que isso também não é levado em consideração? Ou também seria uma questão de contexto? Então, vale para quem essa ideia do contexto? Só para lá ou só para cá? Ou para os dois, né? Enfim. E que por mais que os pais da igreja pareçam defender só a escritura numa parte, eles vão falar sobre a tradição em outro momento. Sim, eles eles não defendem só a escritura, tá? Não se trata disso. Eles enaltecem, sim, o papel da palavra, da escritura. Tá? A todo momento a Bíblia é citada. Enfim, né? Por exemplo, o Destino de Roma, né? Eu e o Aldrin, a gente já leu todo o volume aqui, e é inacreditável, sim, a profundidade que ele dá no diálogo com Trifão, né? Que é uma narrativa ali, ao texto de Isaías. Né? Enfim, e também aos profetas do que aparecem ali, cerca de 12 do Velho Testamento. Há alguma divergência teológica sobre isso, mas tá.
citar a Bíblia, o que ele está falando aqui é mais ou menos o seguinte: olha, tá vendo? Ele citava a Bíblia, logo, sola escritura. É um salto muito grande, não é disso que se trata. E sim, vários outros trechos da patrística enaltecem o papel da tradição e do respeito à autoridade central da igreja, que é o Papa, né? E também depois aos bispos, etc, etc. Só que a própria Igreja Católica Romana, ela costuma olhar para os pais da igreja de forma seletiva. Será? Talvez haja uma seleção. Por exemplo, não são todos os autores que aparecem na patrística que são considerados santos. De fato, há uma seletividade, ou seja, você atribui sim uma carga de importância para alguns autores, uma carga maior, mais acentuada, e outra carga de menos importância para outros autores. Ademais, nenhum católico sério dirá que toda a patrística é correta. É evidente que ali há pontos a serem repensados. Por exemplo, eu e o Aldrin a gente comenta, olha, às vezes a crítica que se faz ao judaísmo é um tanto pesada, e às vezes até a gente segura a onda, né, comentando. Outro ponto interessante, a crítica que se faz à parte do paganismo e à parte dos filósofos também, às vezes chega a nos irritar, né? O Aldrin é um baita estudioso de filosofia, e às vezes ele se incomoda com isso. Então, eu não entendi essa crítica do Iago. Vou voltar mais uma vez. Patrística, e que por mais que os pais da igreja pareçam defender só a escritura numa parte, eles vão falar sobre a tradição em outro momento. Só que a própria Igreja Católica Romana, ela costuma olhar para os pais da igreja de forma seletiva e escolher deles as doutrinas que realmente importam. Mas por que você fala isso do catolicismo, e por que então que o inverso também não pode acontecer? Por que na tua palestra você pegou a citação de um livro que traz as citações da patrística? Quer dizer, você já partiu do seu recorte também. Então você tem a mesma atitude, que na verdade é pseudo-metodológica. Então você traz o seu recorte valorado e diz, olha, o meu vale. E aí quando a gente traz o nosso, você diz que não vale. Então isso beira uma desonestidade intelectual, com todo respeito, né? É complicado você afirmar esse tipo de coisa. Dizendo-se representantes da patrística, eles selecionam parte da patrística. Representantes da patrística. O que significa isso? Eu considero a patrística uma produção católica. Então, sim, é da Igreja Católica. Então, enfim. Ok. Patrística para dizer que isso era o todo do pensamento patrístico. Observar o que os pais da igreja têm para dizer sobre a autoridade da escritura e a grandeza e a superioridade da doutrina que provém da escritura, e sobre doutrinas relacionadas a isso, como o próprio solo escritura, a própria ideia da livre interpretação do texto bíblico e da cognoscibilidade da escritura, representa uma grande arte. Tá vendo como ele resgata, ele pega conceitos filosóficos da modernidade e lança aos textos de lá atrás, do século I, do século II? É exatamente isso que ele está fazendo. Livre cognoscibilidade, isso é algo extremamente moderno, né? Talvez até, é quase kantiano isso, né? Então, é um anacronismo de ideias teoréticas que é simplesmente impossível de não ser criticado aqui. Não dá para passar isso em branco. Isso que ele está falando assim, repito, do ponto de vista metodológico, isso não faz o menor sentido. Não fecha o raciocínio dele. Arma contra aquilo que a Igreja Católica costumeiramente costuma argumentar que representa os pais da igreja. Nós não cremos que os pais da igreja são inerrantes e que existe um todo coeso de informação. Mas nós também não. A gente percebe divergências internas ali. Justamente o caminho da tradição católica passa pelo debate e pela dialética. Pega os autores da escolástica, por exemplo. Você acha que o Francisco Soares escreve a mesmíssima coisa que um Santo Tomás de Aquino? É evidente que não. E há divergência entre eles, e tudo bem, né? Bom, na Suma Teológica, quantas e quantas vezes eu vejo Santo Tomás escrevendo, olha, mas, em contrário, diz o filósofo, usando Aristóteles para rebater Santo Agostinho. Então, o fato de um santo discordar de outro em termos acadêmicos, digamos assim, isso torna a patrística mais ou menos importante, ou então a teologia protestante a verdadeira em detrimento da teologia católica? Eu acho que não, né? Olha só, vamos voltar mais uma vez aqui. Uma grande arma contra aquilo que a Igreja Católica costumeiramente costuma argumentar que representa os pais da igreja. Nós não cremos que os pais da igreja são inerrantes e que existe um todo coeso de informação. Repito, a gente também não. Tanto que nem todos os autores da patrística foram santos. Hermas, por exemplo, o texto lá, o pastor de Hermas, né? Aquele Hermas lá não é santo.
Há vários outros autores que não são santos e são de só menos importância. Tá? Há autores ali de menor importância. Né? Você não pode comparar o Hermas com o Clemente Romano, nem com o Teófilo de Antioquia, nem com o Policarpo de Esmirna e assim vai. Uma ação tradicional ali, quem crê nisso são os católicos romanos. Ao percebermos que existe toda uma teologia a favor do solo escritura na patrística, não adianta... Não existe. Existe na sua visão de um intérprete do século XXI, né, do ano de 2020 ou 21, não sei quando ele gravou essa palestra, que navega no tempo, né, com a internet, com rede social, com um monte de informação que simplesmente não era de conhecimento de um homem do século I, e diz, ó, tá vendo? Aqui tem sola escritura. Como se a sola escritura fosse uma construção teorética, como se ela estivesse aí na natureza, como se ela fosse um ente da metafísica, né, que poderia ser descoberto por qualquer homem racional. É isso que ele está falando. Adianta jogar outros textos dos patrísticos que defendem coisas diferentes. Os patrísticos... Então, por que não adianta? Então só serve para a sua afirmação, né? Que é anacrônica, como eu já mostrei. Então, você pega aquilo que interessa de um lado, corta todo o resto e pronto, e acabou a discussão, é isso. Aí você vai lá e faz uma palestra com a citação da citação, então não fecha o raciocínio. não são a escritura, eles erram, eles se contradizem. Se há sola escritura... Não é que há contradição, mas como eu já falei, entre os autores da patrística e até da escolástica, você vai encontrar refutações, né? É só estudar o método escolástico de escrever, né? As questões, os artigos, como que se escrevia na época da escolástica, a deferência que se tinha com os autores pretéritos, né? Não era qualquer um que apitava qualquer coisa, pensava-se muito antes de alegar alguma tese, né? Na patrística, os católicos têm um problema. É um problema porque jogar outros textos dos pais da igreja em que eles talvez digam algo um pouco diferente, só vai mostrar que os pais da igreja não são unos em suas percepções das coisas, eles não são intérpretes valiosos e confiáveis. Não são. Só são para confirmar a sua corrente do modernismo, né? Da sola escritura. Só servem para isso. Para todo o resto, joga fora. Para confirmar o papel da tradição e do costume, aí não serve. Da tradição que foi anterior a ele. Você pode ver um vídeo sobre isso aqui nos cards aqui no canal também. É importante que essa palestra foi enriquecida também com outras leituras que a gente fez e que a gente adicionou ao vídeo da palestra. Vai ter algumas citações que são feitas em tela com o vídeo da palestra, outras citações que aparecem com leitura e uma animação que o nosso editor, o Davi, colocou para você. A gente colocou tudo em tela, você pode ler tudo também nos links que vão estar aqui na descrição. O vídeo de hoje é um tanto longo, mas ele com certeza vai ser... Por isso, né, como ele é longo, eu vou desmembrá-lo em várias partes, tá? Nessa playlist aqui. Então esse é só o primeiro. Especial para te ajudar na apologética contra as heresias romanistas. Então, é isso, né? Então, nós somos os heréticos, né? Então a verdadeira igreja foi fundada aqui no Brasil pelo pastor Iago Martins, quando ele foi lá no cartório e abriu um CNPJ com a igreja dele. Basicamente é isso que ele está afirmando. Então fica aí que o vídeo de hoje tá patrístico. O vídeo de hoje tá patrístico, né? Algo inerrante, irrefutável e assim vai, né? Que serve para confirmar todas as outras coisas. Eu quero começar para vocês lendo um livro chamado Diálogo com Trifão, de um cara chamado Justino de Roma. Ele nasceu no ano 100, morreu... Bom, 3 minutos e 10. Ele chega então, ele já abre a palestra dele com o Justino de Roma, algo que eu vou deixar para o próximo vídeo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o Justino de Roma e sobre o diálogo com o Trifão, que é uma narrativa, né, até cansativa em alguns pontos, acompanhe então a playlist da Sexta Patrística que eu tenho com o meu amigo Aldrin, do canal do Aldrin. Eu vou deixar os links sempre aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar uma referência bibliográfica sobre a metodologia histórica, né, que confirma tudo o que eu disse no começo do vídeo, principalmente, né, sobre a questão metodológica e teorética, historiográfica, sobre a qual claramente o pastor Iago não tem conhecimento. Bom, pessoal, é isso então. Aí, vejam, ele abre a palestra já pulando do volume... Ele ignora o volume 1. O volume 1 da patrística não serve, porque ali a gente já confirma a tradição da igreja e o papel do bispado e também o papel do papa, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. Próximo vídeo, então, na playlist, eu posto daqui a alguns dias, tá? E por enquanto, eu consigo ir até mais ou menos ali quando ele fala do Irineu de Lyon. Assunto a ser trabalhado posteriormente, então. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.